Meu filho fugiu de casa com 12 anos. Voltou 30 anos depois, e com um segredo. E se tudo que você acreditava sobre o mundo estivesse errado? Imagine descobrir, de uma hora para outra, que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. Seu passado, suas memórias, suas escolhas, tudo manipulado. O protagonista desta história está prestes a encarar uma verdade que mudará sua existência para sempre. Mas será que ele conseguirá sobreviver ao que está por vir? A chuva batia contra as janelas da velha casa de madeira como dedos impacientes tentando entrar. Margaret Holloway, agora com 78 anos, observava pela cortina embaçada as luzes da cidade piscarem através da neblina. Suas mãos tremiam, não apenas pela idade, mas pela carta que acabará de receber. 30 anos. 30 longos anos desde que Daniel havia desaparecido no meio da madrugada, deixando apenas um bilhete rabiscado. Mãe, eu preciso ir. Não me procure. E agora, ele estava voltando. O envelope branco havia sido deslizado por baixo da porta enquanto ela dormia. Não havia nome do remetente, apenas sua caligrafia inconfundível, mesmo depois de décadas. Mãe, estarei aí amanhã ao pôr do sol. Há coisas que você precisa saber. Coisas que expliquem tudo. Margaret passou os dedos pela superfície áspera do papel, como se pudesse sentir a presença do filho através dele. O que poderia um menino de 12 anos ter feito para justificar 3 décadas de silêncio? A casa parecia menor agora, mais opressiva. Cada cômodo guardava memórias de Daniel. O quarto dele, preservado exatamente como estava na manhã em que ela descobriu sua ausência. A cozinha, onde ele costumava roubar biscoitos antes do jantar. O sótão, onde passava horas brincando com soldadinhos de chumbo. Margaret subiu as escadas rangentes, ignorando a dor nos joelhos. Precisava ver o quarto dele novamente, como se isso pudesse prepará-la para o que estava por vir. O detetive James Morrison havia sido responsável pelo caso na época. Um homem alto e austero, com olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Ele visitava Margaret regularmente nos primeiros anos, sempre com a mesma expressão sombria. Crianças não simplesmente desaparecem, Sra. Holloway, ele repetia. Há sempre uma razão. Mas as pistas levavam a becos sem saída, e eventualmente, as visitas cessaram. Morrison se aposentou sem nunca resolver o mistério de Daniel Holloway. Margaret se lembrava daquela noite como se fosse ontem. Daniel havia sido estranho durante o jantar, mexendo na comida sem comer, evitando seu olhar. Ela havia atribuído isso à adolescência precoce, aos hormônios começando a alterar seu doce menino. Mas agora, repensando cada detalhe, percebeu sinais que havia ignorado. As pesquisas na internet sobre trens e rodoviárias, os sussurros ao telefone que cessavam quando ela entrava no quarto, o jeito como ele a abraçou naquela noite, como se fosse a última vez. O sol começava a declinar quando Margaret ouviu os passos na varanda. Não eram os passos leves de uma criança, mas o andar firme de um homem adulto. Ela abriu a porta antes que ele batesse, e por um momento, mãe e filho se encararam em silêncio. Daniel estava irreconhecível, alto, com barba grisalha e olhos que haviam visto coisas demais. Mas o sorriso era o mesmo, aquele sorriso torto que sempre derretia seu coração. Mãe, ele disse, e sua voz era grave, carregada de emoção. Margaret o abraçou, sentindo como se um pedaço de seu coração tivesse finalmente voltado ao lugar. Mas havia algo diferente nele, uma tensão que não existia quando era criança. Você está bem? Ela perguntou, afastando-se para estudar seu rosto. Preciso te contar algo. Ele respondeu, evitando seu olhar. Algo que deveria ter dito há 30 anos. Eles se sentaram na sala, no mesmo sofá onde Margaret havia chorado inúmeras noites, imaginando onde seu filho poderia estar. Daniel parecia nervoso, suas mãos grandes brincando com uma pequena caixa de metal que trouxera consigo. Mãe, você se lembra do Dr. Henley? Perguntou. Margaret franziu o senho. O nome era familiar, mas distante. O psiquiatra que me levou para consultar quando eu tinha 10 anos. Claro que lembro. Você estava tendo pesadelos. Não eram pesadelos, Daniel disse, sua voz quase um sussurro. Eram memórias. Memórias de coisas que aconteceram comigo, mas que não deveriam ter acontecido. O Dr. Henley, ele fazia parte de um programa experimental. Eles estavam testando coisas em crianças. Margaret sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de coisas? Daniel abriu a caixa, revelando documentos amarelados e fotografias antigas. Controle mental. Manipulação de memórias. Eles queriam criar soldados perfeitos,
começando com crianças. As fotografias mostravam crianças em salas brancas, eletrodos conectados às suas cabeças, olhos vazios como bonecos. Margaret reconheceu Daniel em várias delas, mas ele parecia diferente, ausente, como se sua alma tivesse sido temporariamente removida. Eles apagavam nossas memórias depois de cada sessão, ele continuou. Mas algo deu errado comigo. Eu comecei a lembrar. Pedaços, fragmentos. Vozes me dizendo para fazer coisas terríveis. Por que você não me contou? Margaret perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu era uma criança assustada que não entendia o que estava acontecendo. E eles me fizeram acreditar que se eu contasse para alguém, vocês também seriam machucados. Daniel mostrou-lhe um documento carimbado como confidencial. Eles tinham um plano para mim, mãe. Queriam que eu fizesse algo que mudaria tudo. Eu fugi porque não queria me tornar aquilo. Margaret examinou os documentos com mãos trêmulas. Nomes que ela não reconhecia, códigos misteriosos, e no centro de tudo, o nome do filho, sujeito D42. Eles me procuraram depois que você fugiu, ela revelou. Homens de terno, dizendo que eram do governo. Queriam saber se você havia deixado algo, se havia dito alguma coisa. Eu pensei que eram sobre o caso de pessoa desaparecida. Daniel balançou a cabeça. Eles nunca pararam de me procurar. Passei 30 anos mudando de identidade, vivendo nas sombras. Mas por que voltar agora? Margaret perguntou. Daniel hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Por que Dr. Henley está morto? Eu li no jornal há 2 semanas. E antes de morrer, ele deixou uma confissão. Tudo está vindo à tona. Ele mostrou-lhe um artigo de jornal recortado. Outros como eu estão aparecendo. Crianças que foram parte do programa. Nós estamos nos unindo, mãe. Para contar a verdade. Margaret sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. Você tem uma família. Filhos. Daniel sorriu tristemente. Não. Eu nunca me permiti ter uma família. Não depois do que eles fizeram comigo. Não quando eu não sabia que tipo de monstro eles haviam criado. Ele segurou as mãos dela. Mas agora, com Henley morto e a verdade saindo, talvez eu possa começar a viver de verdade. O telefone tocou, estridente no silêncio da casa. Margaret atendeu com relutância. Margaret Holloway, uma voz masculina perguntou. Aqui é o detetive Morrison. Aposentado, mas ainda interessado no caso do seu filho. Preciso falar com você. Há coisas que descobri sobre o desaparecimento dele. Margaret olhou para Daniel, que havia empalidecido. Ele está aqui, ela disse. Meu filho voltou para casa. Não diga mais nada pelo telefone, Morrison disse rapidamente. Eles podem estar ouvindo. Estarei aí em 20 minutos. A ligação foi cortada, deixando Margaret e Daniel em silêncio tenso. Quem são eles? Ela perguntou. Os que sobraram do programa, Daniel respondeu. Nem todos estão mortos. E eles não querem que a verdade venha à tona. Ele olhou pela janela, como se esperasse ver figuras sombrias se aproximando. Morrison chegou exatamente 20 minutos depois, mais envelhecido do que Margaret lembrava, mas com os mesmos olhos penetrantes. Ele cumprimentou Daniel com cautela, como se estivesse vendo um fantasma. Você cresceu, ele disse simplesmente. Passei os últimos 10 anos da minha carreira investigando o que realmente aconteceu com você. Não era apenas um caso de pessoa desaparecida. Ele abriu uma pasta velha, cheia de documentos. Era acobertamento governamental. O programa se chamava Projeto Tábula Rasa, Morrison explicou. Eles recrutavam crianças com certas características psicológicas, alta inteligência, traços de liderança, capacidade de dissociação. Você se encaixava perfeitamente no perfil deles, Daniel. Margaret sentia náusea crescendo em seu estômago. Como você descobriu isso? Documentos vazados, informantes que desenvolveram consciência na velhice. Levou anos para juntar as peças. Daniel mostrou a Morrison a caixa de documentos. Eu guardei tudo que consegui roubar antes de fugir. Mesmo sendo criança, eu sabia que um dia precisaria provar o que aconteceu. Morrison examinou os papéis com interesse profissional. Isto é evidência suficiente para derrubar muita gente importante. Gente que ainda está viva, ainda no poder. Ele olhou diretamente para Daniel. Você está preparado para o que vem a seguir? Você quer dizer testificar? Daniel perguntou. Quero dizer sobreviver, Morrison respondeu gravemente. 3 das outras crianças do programa apareceram mortas nas últimas semanas. Todas oficialmente suicídios,
mas eu conheço o assassinato quando vejo um. O sangue de Margaret gelou. Você está dizendo que meu filho está em perigo. Estou dizendo que vocês dois estão em perigo. Como se invocados pela conversa, faróis de carro iluminaram a janela da frente. Morrison imediatamente se posicionou ao lado da janela, espiando através da cortina. Quantos carros você está vendo? Ele perguntou tensamente. 3, Daniel respondeu, já se movendo para desligar as luzes. Saída dos fundos. Morrison perguntou. Através da cozinha, Margaret respondeu, seu coração batendo descompassadamente. Mãe, eu preciso que você saiba, Daniel disse enquanto eles se moviam silenciosamente pela casa. Tudo que eu fiz nos últimos 30 anos foi para proteger você. Cada mentira, cada identidade falsa, cada noite que passei olhando por cima do ombro. Eu te amo mais do que minha própria vida. Lágrimas corriam pelo rosto de Margaret. Eu sei, querido. Eu sempre soube. Eles ouviram passos na varanda da frente, seguidos por uma batida firme na porta. Morrison gesticulou para que eles se abaixassem enquanto se movia para a porta dos fundos. Há um celular no meu carro, ele sussurrou. Contato chamado Whistleblower. Ligue para ele se algo acontecer comigo. Daniel apertou o braço do detetive. Obrigado por nunca desistir. Apenas fazendo meu trabalho, Morrison respondeu, mas havia algo mais em seus olhos, uma determinação pessoal que ia além do dever profissional. A porta da frente se abriu com um estalo, seguida por vozes baixas e coordenadas. Busca e apreensão, uma voz masculina anunciou, mas não havia nada oficial em seu tom. Morrison, Margaret e Daniel se moveram pela porta dos fundos, o ar noturno frio atingindo seus rostos. Meu carro está a 3 quarteirões, Morrison sussurrou. Vamos nos separar. Nos encontramos na igreja metodista da Main Street. Enquanto corriam pela noite escura, Margaret segurou a mão de Daniel pela primeira vez em 30 anos. Ele não era mais o menino que havia partido, mas ainda era seu filho. Não importa o que aconteça, ela disse ofegante, eu estou orgulhosa de você. Orgulhosa de quem você se tornou apesar de tudo. Daniel apertou sua mão. Ainda não acabou, mãe. Eles querem que eu desapareça novamente, mas desta vez, eu não vou fugir. Eles chegaram à igreja justamente quando os primeiros tiros ecoaram na distância, vindos da direção da casa de Margaret. Morrison estava esperando, falando urgentemente ao telefone. Sim, temos evidências. Documentos originais. Não, eles não conseguiram, ainda. Ele desligou e olhou para Daniel. Há pessoas importantes que querem te ver morto. Mas também há pessoas importantes que querem te ver vivo. A guerra está apenas começando. Daniel olhou para sua mãe e então para o detetive que havia dedicado décadas para encontrar a verdade. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas. O interior da igreja metodista cheirava a cera de vela e madeira antiga, um contraste reconfortante com o caos lá fora. Morrison os conduziu através das fileiras de bancos vazios até o confessionário, onde uma figura encapuzada os esperava. Esta é Sarah Shen, ele disse baixinho. Ela foi parte do mesmo programa que você, Daniel. Mas ela nunca fugiu. A mulher baixou o capuz, revelando cicatrizes profundas que cortavam seu rosto como um mapa de dor. Eles me mantiveram por 20 anos, ela disse com uma voz que parecia vir de outro mundo. Daniel recuou instintivamente, mas algo nos olhos de Sarah o fez permanecer. Você é o D-42, ela continuou. Eu era S-17. Eles nos falaram que você havia morrido durante um experimento que deu errado. Margaret agarrou o braço do filho. Quantas crianças havia no programa? Perguntou com voz trêmula. 50 ao todo, Sarah respondeu. Agora somos apenas 7. Os outros. Bem, digamos que alguns segredos são considerados valiosos demais para serem mantidos vivos. Morrison abriu um laptop velho, a tela piscando com documentos digitalizados. Sarah tem acesso aos arquivos internos. Ela trabalha para eles desde que completou 18 anos. Uma espécie de consultora. Daniel franziu o senho. Você trabalha para as pessoas que nos torturaram. Sarah sorriu amargamente. Eu trabalho para sobreviver. E para descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu conosco. Ela digitou uma senha, e centenas de arquivos apareceram na tela. Incluindo o que você realmente fez na noite em que fugiu. A tela mostrava filmagens granuladas de um laboratório subterrâneo. Daniel reconheceu o local imediatamente. As paredes brancas, as máquinas estranhas, o cheiro químico que ainda o assombrava em pesadelos. Eles gravaram tudo, Sarah explicou. Cada sessão, cada experimento,
Cada momento de quebra psicológica. A filmagem mostrava um Daniel de 12 anos, mas seus olhos eram os de alguém muito mais velho. Você matou 3 técnicos naquela noite, ela continuou calmamente. Com suas próprias mãos. Margarete sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso não é verdade, ela sussurrou. Meu filho nunca machucaria ninguém. Daniel permaneceu em silêncio, observando sua versão mais jovem na tela com expressão indecifrada. Eles me programaram para isso, ele disse finalmente. Palavras gatilho, comandos sublimares. Eu não era mais eu mesmo quando aconteceu. Sarah pausou o vídeo. Mas você lembra, não é? Você lembra da sensação de poder, da facilidade com que seus dedos encontraram os pontos de pressão nos pescoços deles. Pare, Margarete disse, mas sua voz saiu como um sussurro. Ele era apenas uma criança. Sarah a encarou com olhos que haviam visto coisas demais. Nós nunca fomos crianças, Senhora Holloway. Eles nos roubaram isso desde o primeiro dia. A igreja ao redor deles parecia se fechar, as sombras se alongando como dedos acusadores. O programa não era sobre criar soldados, Sarah continuou. Era sobre criar assassinos. Assassinos que pareciam inocentes, que poderiam se aproximar de qualquer alvo. Daniel finalmente falou, sua voz áspera como vidro quebrado. Eu passei 30 anos tentando esquecer aquela noite. Tentando convencer a mim mesmo que havia sido autodefesa, que eu estava protegendo as outras crianças. Ele olhou para as mãos, como se ainda pudesse ver sangue nelas. Mas a verdade é que eu gostei. Por alguns segundos, eu gostei de ter controle total sobre a vida e a morte de alguém. Margarete recuou, vendo seu filho como se fosse um estranho. Morrison interrompeu o silêncio tenso. Isso não importa agora. O que importa é que há uma lista de alvos, e vocês dois estão nela. Ele virou o laptop para eles. 15 nomes. Políticos, juízes, empresários. Todos ligados ao programa de alguma forma. Daniel estudou a lista, reconhecendo alguns rostos. Eles querem que eu termine o trabalho, ele realizou. Depois de todos esses anos, eles ainda querem usar o que criaram em mim. Não apenas você, Sarah disse. Todos nós que restamos recebemos a mesma lista. Mas há algo que eles não sabem. Ela sorriu pela primeira vez, uma expressão que não alcançava seus olhos. Nós nos encontramos. Os 7 sobreviventes. E decidimos que é hora de virar o jogo. Margarete sentia como se estivesse assistindo a um filme de terror onde reconhecia alguns atores. Vocês vão matá-los? Ela perguntou. Todos eles. Apenas os que merecem, Daniel respondeu, e havia algo em sua voz que Margarete nunca havia ouvido antes. Uma frieza que a fez tremer. Não, ela disse firmemente. Não vou deixar vocês se tornarem os monstros que eles tentaram criar. Sarah riu, um som sem humor. Senhora Holloway, nós já somos os monstros. A única escolha que temos é decidir quem vai ser devorado. O celular de Morrison tocou, e ele atendeu rapidamente. Sim. Quando? Sua face empalideceu. Entendam. Estamos chegando. Ele desligou e olhou para o grupo. Encontraram a casa da Margarete. 3 corpos. Todos executados profissionalmente. Daniel se levantou bruscamente. Não eram agentes do governo, Morrison continuou. Eram mercenários. Alguém contratou ajuda externa. Quem? Margarete perguntou, mas já sabia que não gostaria da resposta. Sarah fechou o laptop e se levantou. Alguém que sabe exatamente o que Daniel é capaz de fazer. Alguém que quer testá-lo. Ela caminhou até a janela da igreja, observando a rua escura. Tem uma van preta parada há 5 minutos. 2 homens dentro. Morrison checou sua arma. Saída dos fundos. Bloqueada, Sarah respondeu. Eles nos querem vivos. Daniel sentiu algo familiar despertando dentro dele, algo que havia passado décadas tentando suprimir. Mãe, ele disse calmamente, eu preciso que você se esconda atrás do altar. Não importa o que você veja ou ouça, não saia de lá. Margarete o agarrou pelo braço. Não faça isso, Daniel. Não se torne o que eles queriam que você fosse. Ele cobriu a mão dela com a sua. Eu já sou o que eles me fizeram ser. Mas agora eu escolho como usar isso. As portas da igreja se abriram com um estrondo, e 6 homens armados entraram em formação militar. Daniel Holloway, o líder, gritou. Você está sob custódia por ordem do Departamento de Segurança Interna. Sarah riu baixinho. Não existe ordem. Eles estão aqui para nos matar. Daniel deu um passo à frente, e Margarete viu algo mudando em sua postura, em seus olhos.
Vocês cometeram um erro, ele disse para os homens armados. Vocês trouxeram armas para uma luta contra uma arma. O primeiro homem nem teve tempo de reagir. Daniel se moveu com velocidade inumana, seus movimentos fluidos e precisos como uma dança mortal que havia sido gravada em seu DNA. O som de ossos quebrando ecoou pela igreja, seguido por gritos abafados. Morrison sacou sua própria arma, mas percebeu que não precisava usá-la. Daniel era uma tempestade de violência controlada, cada golpe calculado para máximo impacto. Margaret observava horrorizada do altar, vendo seu filho se transformar em algo que não reconhecia. Ele não gritava, não mostrava emoção. Era pura eficiência letal, como se tivesse sido programado especificamente para este momento. Em menos de 2 minutos, os 6 homens estavam no chão, alguns inconscientes, outros claramente mortos. Daniel se virou para ela, e por um momento, ela viu um estranho usando o rosto de seu filho. Agora você sabe, Sarah disse suavemente. Agora você entende o que o programa realmente criou. Daniel respirava normalmente, sem sinais de esforço, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Eu tentei ser normal, ele disse para Margaret. Passei 30 anos tentando ser o filho que você merecia. Mas quando o gatilho é puxado, eu me torno outra coisa. Ele olhou para os corpos espalhados pela igreja. Eu me torno deles. Morrison checou os homens caídos, confiscando suas armas e equipamentos de comunicação. Profissionais. Caros. Quem quer que esteja por trás disso tem recursos sérios. Sarah examinou um dos dispositivos. Frequência militar. Eles não são freelancers. Daniel se aproximou de Margaret, que recuou instintivamente. Mãe, eu. Não, ela interrompeu. Não diga nada. Eu preciso de 1 minuto. O silêncio da igreja era quebrado apenas pelo som dos feridos gemendo. Daniel olhou para suas mãos, ainda tremendo ligeiramente. Eles me programaram para matar, mas não me programaram para sentir remorso, ele disse para Sarah. Isso é meu ou deles? Sarah considerou a pergunta. Ambos. A capacidade de matar vem do programa. A culpa que você sente é a sua humanidade tentando sobreviver. Ela tocou uma das cicatrizes em seu rosto. Alguns de nós perdemos essa luta. O rádio de um dos homens caídos crepitou. Equipe Alpha, relatório de status. Morrison pegou o dispositivo. Eles vão mandar reforços quando não receberem resposta, ele disse. Temos talvez 10 minutos antes que este lugar seja cercado. Daniel olhou para Margaret, que ainda o observava com uma mistura de medo e amor. Mãe, eu preciso que você confie em mim mais uma vez. Independentemente do que você viu, independentemente do que eu sou. Margaret se levantou lentamente, suas pernas trêmulas. Você é meu filho, ela disse finalmente. Não importa o que eles fizeram com você, não importa o que você fez. Você é meu filho, e eu vou te ajudar. Daniel sentiu lágrimas picando seus olhos. Então vamos acabar com isso, ele disse. Vamos encontrar quem está por trás disso e vamos fazer eles pagarem por todas as crianças que eles destruíram. Sarah sorriu, desta vez com genuína alegria. Há uma coisa que eles não sabem sobre nós, sobreviventes do programa, ela disse. Quando trabalhamos juntos, somos mais do que a soma de nossas partes programadas. Morrison checou sua arma uma última vez. Então qual é o plano? Daniel olhou para os documentos espalhados, para os corpos dos homens que havia matado, para sua mãe que ainda o amava apesar de tudo. Primeiro, salvamos as outras crianças que ainda estão vivas. Depois. Ele pausou, e Margaret viu algo perigoso brilhando em seus olhos. Depois, nós caçamos os caçadores. O som de helicópteros se aproximando ecoou pela noite, e Sarah verificou rapidamente o laptop. Eles estão vindo com força total. Mas há algo mais. Ela virou a tela para Daniel. Dr. Haley não está morto. Ele falsificou a própria morte e está coordenando uma reunião final. Todos os sobreviventes do programa foram convocados. Daniel leu o endereço na tela, uma instalação militar abandonada a 2 horas da cidade. É uma armadilha óbvia, Morrison disse. Daniel respondeu, olhando para Margaret uma última vez, é nossa única chance de descobrir quem realmente controla nossas vidas. A instalação militar abandonada se erguia contra o céu estrelado como um monumento à guerra esquecida. Cercas de arame farpado enferrujadas e torres de vigilância vazias guardavam segredos que haviam sido enterrados décadas atrás. Daniel, Margaret, Sarah e Morrison se aproximaram através de um campo minado de memórias,
Cada passo ecoava com os gritos silenciosos de crianças que nunca tiveram chance de crescer normalmente. O ar estava carregado com o cheiro de metal oxidado e expectativa, como se a própria terra soubesse que algo definitivo estava prestes a acontecer. Margarete segurava a mão de Daniel, sentindo as cicatrizes invisíveis que marcavam sua alma, perguntando-se se finalmente encontraria paz ou se seria consumida pela verdade. No interior do complexo, luzes fluorescentes piscavam esporadicamente, criando um labirinto de sombras dançantes que brincavam com a sanidade. Sarah os guiou através de corredores que pareciam familiares demais, como se fossem parte de um pesadelo recorrente que todos compartilhavam. Aqui, ela sussurrou, parando diante de uma porta pesada marcada com números que Daniel reconheceu dos documentos. Sala 42. Onde tudo começou para você. Margarete sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que o número correspondia à designação do filho no programa. Morrison verificou sua arma, mas sabia que em um lugar como este, balas eram menos eficazes que a determinação de enfrentar demônios do passado. A porta se abriu com um gemido metálico, revelando um auditório circular onde 6 figuras encapuzadas esperavam em silêncio. Daniel contou rapidamente: ele, Sarah e mais 5. Os sobreviventes. Cada um carregava as marcas do programa de forma diferente. Cicatrizes físicas, tiques nervosos, olhos que nunca conseguiam focar completamente no presente. No centro do círculo, uma cadeira giratória estava de costas para eles, ocupada por uma silhueta que Daniel reconheceu mesmo depois de 3 décadas. Dr. Henley não estava apenas vivo, ele parecia ter envelhecido muito pouco, como se o tempo tivesse sido gentil com ele enquanto devorava suas vítimas. Margarete apertou a mão de Daniel, preparando-se para encarar o homem que havia destruído a infância de seu filho. Meus filhos, Dr. Henley disse, sua voz ainda carregando aquele tom paternal que havia assombrado pesadelos por décadas. Finalmente reunidos. Vocês não podem imaginar como este momento é importante para mim. Ele girou a cadeira lentamente, revelando um rosto que combinava sadismo com uma torção doentia de orgulho. Vocês 7 representam o ápice da evolução humana dirigida. Cada trauma que infligimos, cada memória que modificamos, cada parte de sua humanidade que removemos, tudo foi necessário para criar algo maior. Sarah deu um passo à frente, suas mãos tremendo de raiva contida. Você nos transformou em monstros, ela disse. Transformei vocês em deuses, ele respondeu sem hesitação. Morrison manteve sua posição na entrada, observando cada movimento, cada respiração. Como detetive, ele havia visto muita maldade humana, mas Dr. Henley representava algo além, uma frieza científica que tratava vidas como variáveis em uma equação. O programa nunca terminou, Henley continuou, levantando-se da cadeira. Vocês acham que fugiram? Que se esconderam? Cada movimento que fizeram, cada decisão que tomaram, foi monitorada e catalogada. Vocês foram meus experimentos em liberdade. Daniel sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está mentindo, ele disse, mas sua voz carregava incerteza. Ferte anos de sua vida, Daniel. Cada emprego, cada cidade, cada pessoa que você conheceu, todos foram cuidadosamente orquestrados para testar diferentes aspectos de sua programação. Margarete observou o rosto de seu filho desmoronar enquanto a verdade o atingia como uma tsunami emocional. Mesmo minha volta para casa. Daniel perguntou, sua voz quase inaudível. Especialmente sua volta para casa, Henley sorriu. Precisávamos ver como você reagiria ao confronto emocional com seu passado. Como sua programação interagiria com vínculos familiares genuínos. Ele gesticulou para Margarete. Sua mãe foi uma variável interessante. Amor incondicional versus condicionamento letal, um paradoxo fascinante. Margarete sentiu bile subindo em sua garganta. Você usou meu amor por ele como parte de seu experimento. Eu usei tudo, Henley respondeu simplesmente. Amor, medo, raiva, culpa, todas são ferramentas na criação de uma arma perfeita. Sarah riu, um som quebrado que ecoou pelas paredes de concreto. Você quer saber a verdade sobre mim, Daniel? Eu nunca escapei. Eu nunca trabalhei para eles por escolha. Eu sou o seu monitor. Sua babá. Sua coleira. Daniel a encarou, sentindo outra peça de sua realidade se desintegrar. Todos os outros sobreviventes também. Nós somos uma rede de vigilância mútua, programados para nos reportar uns aos outros sem nem mesmo perceber. Morrison finalmente falou, sua voz carregada de horror crescente. Vocês estão dizendo que nunca houve escape. Que tudo foi uma ilusão. Não uma ilusão, Henley corrigiu.
Um experimento de longo prazo. Queríamos ver como nossas criações se comportariam em ambientes naturais, com a ilusão de liberdade. Os outros sobreviventes começaram a se mover, e Daniel percebeu que seus movimentos eram sincronizados, como se estivessem respondendo a um sinal que ele não podia ouvir. Vocês ainda estão programados, ele realizou. Vocês nunca saíram da programação. Sarah assentiu tristemente. E agora chegou a hora do teste final. Vocês precisam escolher, aceitar completamente o que são e se juntar a nós, ou... Ela não terminou a frase, mas o significado era claro. Margaret se posicionou entre Daniel e os outros, seus instintos maternais superando qualquer medo. Ele não vai se juntar a vocês, ela declarou. Ele vai encontrar um jeito de quebrar essa programação. Mãe, Daniel disse suavemente, eu não sei se isso é possível. Eu não sei o que é real em mim. Dr. Henley aplaudiu lentamente, como se estivesse assistindo a uma performance particularmente agradável. Essa é a beleza do programa, Daniel. Vocês nunca saberão onde terminam e onde começam. Cada emoção, cada pensamento, cada escolha, tudo poderia ser programação ou poderia ser genuíno. Ele se aproximou de Margaret, e Morrison tensionou, pronto para atirar. Sua mãe representa a única variável que não podemos controlar completamente. Amor verdadeiro é inconveniente para nossos propósitos. Daniel sentiu algo mudando dentro dele, uma raiva que parecia vir de um lugar mais profundo que qualquer programação. Você está certo sobre uma coisa, ele disse, dando um passo à frente. Eu sou o que vocês me fizeram ser. Mas vocês cometeram um erro fundamental. E qual seria? Haley perguntou, genuinamente curioso. Daniel sorriu, e havia algo em sua expressão que fez até mesmo os outros sobreviventes recuarem. Vocês me deram a capacidade de matar, mas não conseguiram apagar minha capacidade de escolher quem matar. Em um movimento fluido, ele se virou e atacou Sarah, suas mãos encontrando seu pescoço com precisão letal. Daniel, não! Margaret gritou, mas ele não parou. Ela mentiu sobre tudo, ele disse calmamente enquanto Sarah lutava. Ela não é uma vítima. Ela é uma das arquitetas. Sarah tentou falar, mas Daniel aplicou mais pressão. Você quer saber como eu sei? Porque eu me lembro de você nos laboratórios. Não como uma criança sendo testada, mas como uma adulta fazendo anotações. Morrison finalmente entendeu. Ela nunca foi uma criança no programa. Ela foi uma das cientistas. Daniel assentiu, ainda segurando Sarah. Ela tem a idade que aparenta ter. Todas as cicatrizes, toda a história traumática, tudo fabricado para se infiltrar entre os verdadeiros sobreviventes. Sarah parou de lutar e sorriu, mesmo com a mão de Daniel em sua garganta. Muito bem, D42. Você finalmente está funcionando como projetado. Haley não parecia perturbado pela exposição. Sarah foi essencial para trazer você até aqui. Mas agora que está aqui, ela se tornou dispensável. Daniel apertou mais, e Sarah desmaiou. Eu poderia matá-la, ele disse. Mas isso seria dar a vocês exatamente o que querem, me transformar no assassino que vocês programaram. Margaret observou seu filho tomar a decisão mais difícil de sua vida. Eu escolho ser humano, Daniel declarou, soltando Sarah inconsciente. Eu escolho ser seu filho, mãe. Independentemente do que eles fizeram comigo. Haley riu, um som que ecoou pela sala como vidro sendo esmagado. Vocês realmente acham que é uma escolha? Vocês acham que podem simplesmente decidir ignorar décadas de condicionamento? Os outros sobreviventes começaram a se mover novamente, desta vez claramente hostis. Eles não vão deixar vocês saírem, Morrison avisou, levantando sua arma. Não vão deixar nenhum de nós sair. Daniel olhou para os rostos dos outros sobreviventes e viu algo que o horrorizou. Eles não estavam mais completamente conscientes. Seus olhos tinham a qualidade vidrada de pessoas sob controle remoto. Palavra de ativação, tábula rasa, Haley disse calmamente, e os 5 sobreviventes se moveram em uníssono, atacando Daniel com coordenação militar. Margaret gritou, mas Daniel já estava reagindo, seu corpo respondendo aos ataques com uma graça letal que confirmava anos de condicionamento. Morrison atirou, mas os projéteis pareciam ter pouco efeito nos atacantes programados. Eles foram modificados, Haley explicou casualmente. Tolerância à dor aumentada, reflexos aperfeiçoados. Vocês não podem vencê-los por força bruta. Daniel lutava desesperadamente, mas sabia que eventualmente seria dominado. Mãe, corra! Ele gritou, mas Margaret não se moveu. Eu não vou deixar você,
ela respondeu, pegando um pedaço de metal enferrujado do chão. Eu já perdi você uma vez. Morrison percebeu que estavam perdendo. Há uma saída de emergência no andar de baixo, ele gritou, mas mesmo enquanto falava, mais figuras encapuzadas começaram a entrar na sala. Quantos vocês têm? Daniel perguntou enquanto quebrava o braço de um dos atacantes. Suficientes, Haley respondeu. Mas vocês ainda não entenderam. Isto não é sobre capturar vocês. É sobre forçar Daniel a aceitar completamente o que ele é. Um dos atacantes conseguiu agarrar Margaret, e ela gritou. Daniel sentiu algo explodir dentro dele, uma raiva que transcendia qualquer programação. Solte ela. Ele rugiu, movendo-se com velocidade e violência que surpreendeu até mesmo Haley. Agora eu vejo, o doutor murmurou. Amor verdadeiro pode, de fato, superar condicionamento. Fascinante. Daniel estava matando agora, sem hesitação, sem remorso. Cada atacante que tocava em sua mãe morria em segundos. Margaret observava horrorizada, mas também com uma estranha sensação de orgulho. Seu filho estava escolhendo protegê-la, não porque foi programado para isso, mas porque escolheu amar. Parem! Haley gritou, mas os sobreviventes programados não responderam. Parem! Ele repetiu, desta vez com pânico real em sua voz. Daniel havia quebrado algum tipo de protocolo, e agora a programação dos outros estava falhando. Vocês perderam o controle, Morrison percebeu. Vocês nunca planejaram que o amor genuíno pudesse quebrar a programação. Haley estava digitando freneticamente em um tablet, tentando reestabelecer controle. Novo protocolo, Haley disse, sua voz tremendo. Eliminem todos os sujeitos. Projeto comprometido. Os sobreviventes restantes pararam de atacar Daniel e se voltaram para ele. Vocês programaram suas próprias mortes, Daniel disse, finalmente entendendo. Vocês fizeram de nós armas tão eficientes que até vocês não conseguem nos controlar. Haley recuou, mas não havia onde ir, isto não era suposto de acontecer, ele murmurou. 40 anos de pesquisa, 40 anos de progresso. 40 anos de tortura, Daniel corrigiu, avançando. E agora vai acabar. Margaret tocou seu braço. Não se torne o que eles queriam que você fosse, ela disse suavemente. Escolha ser melhor. Daniel parou, olhando para o homem que havia destruído sua infância, que havia roubado sua humanidade. Você está certo, mãe, Daniel disse finalmente. Eu poderia matá-lo. Seria fácil. Mas isso seria dar a ele o que ele sempre quis, prova de que seu programa funcionou. Ele se virou para Henley. Você vai viver. Você vai viver sabendo que seu grande experimento falhou. Que Love pode, de fato, superar condicionamento. Que humanidade é mais forte que programação. Haley tentou rir, mas o som saiu como um soluço. Vocês não entendem. Mesmo agora, vocês estão fazendo exatamente o que eu previa. Clemência não era uma opção que eu não havia considerado. Daniel franziu o senho, sentindo uma dúvida fria se instalando. O que você quer dizer? Eu quero dizer que havia duas possibilidades. Ou vocês me matariam, confirmando que são assassinos, ou vocês me poupariam, confirmando que são controlados por emoção. Margaret sentiu o mundo desmoronar novamente. Você está dizendo que mesmo isso é parte de seu experimento? Haley sorriu, recuperando sua compostura. Eu estou dizendo que não há escape. Cada escolha leva ao mesmo resultado, vocês são meus. Daniel sentiu uma fúria que transcendia qualquer programação. Não. Eu recuso isso. Eu recuso ser sua propriedade. Ele se virou para Morrison. Você tem algemas. Morrison assentiu, confuso. Prenda-me, Daniel disse. Prenda-me para que eu não possa machucá-lo, e então chame a polícia, a mídia, qualquer um que possa expor isso. Margaret entendeu. Você está escolhendo não escolher, ela disse. Você está recusando o jogo dele completamente. Exatamente, Daniel respondeu. Se toda escolha é programação, então eu escolho não fazer escolhas. Eu escolho deixar outros decidirem o que fazer com ele. Morrison colocou as algemas em Daniel, que não resistiu. Isto é, improvável, Haley admitiu. Vocês estão criando uma terceira opção que eu não havia considerado. Sarah, que havia recuperado a consciência, observava com interesse científico. Passividade ativa, ela murmurou. Ele está usando inação como uma forma de ação. Daniel se sentou no chão, claramente removendo-se da situação. Mãe, você decide. Você nunca foi parte do programa. Você nunca foi programada. Sua escolha será genuinamente sua.
Margaret olhou para Henley, depois para os sobreviventes mortos ao redor da sala, depois para Morrison que ainda segurava sua arma. Eu escolho justiça, ela disse finalmente. Não vingança. Justiça. Ela se virou para Morrison. Prenda-o, chame autoridades. Exponha tudo. Morrison começou a se mover em direção a Henley, mas parou quando ouviu um som que gelou seu sangue, o som de helicópteros se aproximando. Reforços, Henley disse, sua confiança retornando. Vocês realmente acham que eu viria aqui sem backup? Daniel permaneceu sentado, mesmo quando figuras militares começaram a entrar na sala. Não importa, ele disse calmamente. Vocês podem nos matar, podem nos capturar, podem nos programar novamente. Mas vocês não podem mudar o fato de que eu escolhi ser humano. Que eu escolhi amar minha mãe. Que eu escolhi quebrar o ciclo. Margaret se ajoelhou ao lado dele. Estou orgulhosa de você, ela disse. Independentemente do que aconteça agora, estou orgulhosa de quem você escolheu ser. Os soldados o cercaram, mas Daniel não se moveu. 40 anos, ele disse a Henley. 40 anos você tentou me quebrar. E no final, a única coisa que me salvou foi algo que vocês nunca conseguiram replicar ou controlar. O amor de uma mãe, Margaret disse suavemente. Henley observou enquanto os soldados preparavam equipamentos de contenção. Isto ainda não acabou, ele disse. Vocês podem ter vencido esta batalha, mas há outros programas, outras crianças, outros experimentos. Daniel finalmente o olhou. Então nós os encontraremos também. E nós os salvaremos também. Porque é isso que pessoas fazem. Elas salvam umas às outras. Morrison deu um passo à frente. Vocês não vão levá-los, ele disse firmemente. Eu sou um agente da lei, e testemunhei crimes contra a humanidade aqui. Um dos soldados riu. Você não tem jurisdição aqui, velho. Morrison sorriu. Não, mas eles têm. Ele apontou para cima, onde o som de mais helicópteros se aproximava. Mídia nacional. FBI. Interpol. Eu fiz algumas ligações antes de virmos para cá. A sala explodiu em caos quando duas forças diferentes de helicópteros começaram a chegar. Daniel permaneceu sentado, imóvel, Margaret ao seu lado. Não importa quem vença, ele disse. O que importa é que a verdade vai sair. E outras crianças não vão passar pelo que eu passei. Henley tentou escapar na confusão, mas Sarah, em um último ato de redenção, o bloqueou. Nós merecemos justiça, ela disse. Todas as crianças que você destruiu merecem justiça. Daniel olhou para ela com nova compreensão. Você também foi uma criança uma vez, ele percebeu. Antes de se tornar parte deles. Sarah assentiu, lágrimas escorrendo pelas cicatrizes em seu rosto. Eu tinha 12 anos quando começou. Assim como você. Eu só não consegui lembrar que era humana. Daniel olhou para as algemas em seus pulsos. Nunca é tarde demais para lembrar. Meses depois, Margaret estava sentada em sua cozinha, lendo um jornal com a manchete. Programa governamental secreto exposto. Experimentos em crianças revelados. Daniel estava na cozinha, fazendo café, livre das algemas mas ainda carregando as cicatrizes invisíveis de sua infância roubada. Você se arrepende? Margaret perguntou. De voltar para casa. De enfrentar a verdade. Daniel considerou a pergunta enquanto servia o café. Eu me arrependo de muitas coisas, ele disse. Mas não de ter escolhido ser seu filho. Margaret sorriu, e pela primeira vez em 40 anos, o sorriso alcançou seus olhos. Henley estava certo sobre uma coisa, ela disse. Amor de mãe é incontrolável. Improgramável. Indestrutível. Daniel se sentou ao lado dela, finalmente em casa de verdade. E às vezes, ele acrescentou, é suficiente para quebrar qualquer programação. O telefone tocou, e Daniel atendeu. Alô? Uma voz jovem, assustada, falou do outro lado. Eu li sobre você no jornal. Eu acho que eu também fui parte de um programa. Eu tenho 12 anos, e coisas estranhas estão acontecendo comigo. Daniel olhou para Margaret, que assentiu. Qual é o seu nome? Ele perguntou gentilmente. Tommy, a voz respondeu. Tommy, eu vou te ajudar. Nós vamos te ajudar. Você não está sozinho. Margaret escreveu um endereço em um papel. Venha para casa, Daniel disse. Venha para onde pessoas que entendem vão te proteger. Depois de desligar, ele olhou para Margaret. Parece que nosso trabalho não terminou. Não, ela concordou. Mas agora nós sabemos que é possível quebrar o ciclo. Uma criança de cada vez. Daniel sorriu,
E pela primeira vez desde os 12 anos, o sorriso era completamente seu. Mãe, ele disse, obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado por ter voltado para casa, ela respondeu. E quando o sol se pôs naquela noite, a casa não estava mais assombrada por fantasmas do passado, mas iluminada pela esperança de um futuro onde crianças perdidas poderiam encontrar seu caminho de volta para casa. E aí, pessoal? Que final, hein? Vocês conseguiram prever que Sarah era na verdade uma das cientistas do programa. E que o amor de uma mãe seria a chave para quebrar décadas de programação mental. Conta pra mim nos comentários. O que acharam desse plot twist final? Vocês acreditam que amor realmente pode superar qualquer tipo de condicionamento? De qual cidade vocês estão assistindo essa história? Fogo, se vocês ficaram impressionados com essa história, não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com sua cabeça, dar um like se esse final te deixou sem palavras, compartilhar com alguém que precisa ouvir uma história sobre nunca desistir das pessoas que amamos e me digam. Vocês querem saber o que aconteceu com o Tommy? Será que existem mais crianças perdidas por aí? Deixem nos comentários se vocês querem uma continuação. A próxima história vai ser ainda mais intensa. Preparem-se.